Seja muito bem-vindo! Algumas forças do inconsciente tentaram aqui impedir a nossa live, mas a gente vai sim trabalhar com essa energia que está se mostrando muito aprisionada, né, Sandra? Mas sem dúvida, evidencia ainda mais esse fato da importância da gente tratar esse tema, né, a sexualidade. Então, hoje, a nossa live vai ser diferente. Eu vou entrevistar a Sandra, porque essa live tinha que sair sim, de qualquer jeito. E nós disponibilizamos essa live então para você. Para iniciar esse bate-papo aqui que eu tenho com a Sandra hoje, eu quero primeiro apresentar ela. Então, a Sandra Regina Almeida é graduada em Psicologia e Administração pela Unicesumar. É candidata analista pelo Instituto Jungiano do Paraná e JPR AJB. É pós-graduada em Counseling pelo IATS Curitiba. É pós-graduada em A Formação da Personalidade na Psicologia de Carl Gustav Jung pelo ICTS Instituto. E também é pós-graduada em Imaginação Ativa pelo ICTS Instituto. Sandra, seja muito bem-vinda e também cumprimente aí o pessoal que está nos assistindo hoje em gravação. Oi, Alex, boa tarde, quase boa noite já, né? Acho que foi meio frustrante aí não sair ao vivo, né? Mas não sabemos que energias ou que forças são essas, né? Impeditivas mesmo, né, que não permitiram que essa live saísse ao vivo. Mas, como você disse, ela vai sair, né? Então, estamos aqui nesse instante para que ela saia. Então, obrigada. E a todos que estão assistindo a live, sejam muito bem-vindos também. É uma alegria estar aqui, gravando e transmitindo esse conhecimento, né, que, de alguma forma, ele fica tão marginalizado ainda. Sem dúvida. E nós queremos agradecer também. Muitas mensagens, né, nos foram enviadas falando, que pena que não deu certo a live, né? Falei, então a gente vai sim disponibilizar esse conteúdo que nós começamos agora. Eu separei já algumas perguntas aqui para direcionar, né, essa nossa conversa de hoje. E eu quero já começar com uma pergunta, Sandra. A sexualidade também envolve inúmeros conflitos, né? São conflitos internos, são conflitos externos, na maioria das relações e em suas infinitas possibilidades também, né? Sandra, eu queria saber com qual frequência que os seus pacientes, enfim, que as pessoas buscam tratar sobre esse tema, a sexualidade. Pois é, Alex, essa é uma pergunta muito interessante, né? Estamos aqui falando das tensões, né? Muitas perguntas, as pessoas ficaram ansiosas, né? Querendo saber. E essa ansiedade, ela é um tipo de tensão, né? Um tipo de tensão entre os opostos. Aí, vai acontecer, não vai acontecer. Então, vamos pegando o ocorrido e também vamos trazendo para dentro do assunto da sexualidade, né? Então, essa tensão, ela existe em nós. De algum modo, nós sentimos essa tensão através de ansiedades, através de algum sintoma, através de angústias. Só que nós não paramos para pensar como que isso reflete na nossa vida, né? Nós vivemos isso. E até vamos naturalizando esses modos de viver. E quando você me pergunta de números, dados, né? Como é que é a experiência, o que as pessoas buscam a respeito da sexualidade, eu fico até entristecida para responder isso, né? Porque não é uma coisa natural as pessoas falarem sobre a sexualidade. Não é natural. E mesmo na clínica, quando a dificuldade em relação ao sexo propriamente dito acontece no homem, o homem
mesmo constrangido, ele vem e procura por ajuda. Chega-se muito constrangido na clínica, porque os problemas referentes ao sexo e à sexualidade, eles afetam emoções, afetam a autoestima, afetam rendimentos do trabalho. Então, assim, tem uma gama de problemática que a sexualidade envolve e que a pessoa acaba se sentindo de um modo meio até diminuído quando se trata desse assunto, né? Mas os homens ainda têm uma frequência maior para procurar ajuda nesse sentido. As mulheres, elas têm mais dificuldade para falar sobre esse assunto. É muito interessante que, sobre a sexualidade, as mulheres, ao longo do processo terapêutico, é que elas não vêm para a terapia propriamente por causa do problema da sexualidade. Elas vêm por causa de problemas de relacionamento, por causa de alguma outra dificuldade e que daí abarca o problema da sexualidade. Mas não é um assunto que vem claramente, olha, eu vim para a terapia porque eu estou com dificuldade na minha sexualidade. Não é isso. Parece que a mulher aqui no Brasil ou na nossa região, não tem dados estatísticos para falar sobre isso, ela não dá um valor muito grande à sexualidade. O homem, ele dá mais valor ao sexo, também não propriamente à sexualidade. E isso interfere, Lex, isso tem uma grande influência. Na Organização Mundial da Saúde, eles falam de uma baixa qualidade de vida em não viver-se plenamente a sexualidade. Primeiro, que são termos tão complexos, né? Sim. Que as pessoas necessariamente não sabem o que é sexualidade. Existe uma ignorância. O sexo, ele é mais conhecido, mas o termo sexualidade, ele é mais complexo. E daí as pessoas não sabem, olha, eu estou com um problema a respeito da minha sexualidade. Não se chegar, eu estou com um problema no meu relacionamento. Mas a gente vê lá pelas tantas, traz esse assunto e o quanto isso dificulta a pessoa ter uma vida mais satisfatória. Que não é só isso, né? A nossa sexualidade, ela não é só satisfação, mas passa pela satisfação também. Muito bem. Sandra, você colocou a questão dos conceitos, né? A diferença entre sexo e sexualidade. Você poderia definir, né, de forma mais com síntese aí, né? Eu sei que é difícil porque é um conceito muito amplo, mas definir a diferença entre sexo e sexualidade? Vamos tentar aqui, Lex, porque eles são dois conceitos que se interpõem, né? Quando eu fui escrever o artigo que foi lançado na revista Paniúncio ano passado, né, para conseguir escrever sobre isso, olha, foi bem suado, né? Mas o sexo, ele traz uma conotação muito mais do ato sexual em si, né? Da atividade sexual em si, da cópula, né? E também faz referência, muitas vezes, hoje em dia, já menos usado, da referência do masculino, do feminino, ou seja, da integração desses dois opostos aí, dessa ligação desses dois opostos, né? Hoje, quando eu estava me preparando aqui para a live, que eu falei, nossa, o sexo ele faz essa interposição entre o masculino e o feminino, né? A sexualidade, ela é muito mais abrangente, porque ela também vai abarcar os aspectos psíquicos. A minha história de vida, as minhas emoções, os meus afetos. Então, a sexualidade, ela tem uma complexidade muito maior. Então, assim, por isso que fica, ele se
propõe, mas, ao mesmo tempo, são compreensões bem diferentes a esse respeito. Sim, é muito importante você coloca nessa diferença entre esse psíquico, né, e o físico. Eles estão interligados, mas eles podem ser vistos de óticas, né, únicas. Isso é muito importante, né, principalmente olhando pela ótica da psicologia, né, Sandra? Sandra, legal, pode continuar. É legal você falar isso, porque assim, também a psique e o corpo, né, só abrindo uma aspas aqui, a psique e o corpo são duas entidades que aparentemente são diferentes, né, são duas estruturas, mas a psique também é física, ou seja, ela também está no corpo. Então, e ela estando no corpo, ela pertence, ou ela é a causadora e a que sofre também todas as emoções e sensações vividas pelo corpo. Então, didaticamente, nós até separamos essas duas entidades, né? Mas na prática é muito difícil identificar o que é uma coisa e o que é outra. Né? Para isso precisa de uma atenção muito especial, para a gente ir entendendo o que é físico e o que é psíquico. Muito bem. Senão acaba se biologizando tudo, que é o que nós vemos acontecendo, né? Então, quando se tem as disfunções sexuais, vai lá, conversa com o psicólogo porque é um problema emocional, né? E vamos para o tratamento, vamos para os remédios, vamos para as fisioterapias, mas não entende-se que o processo deveria ser o inverso. Primeiro eu vou lá ver o que está acontecendo na minha psique e se esse corpo, o quanto que o corpo já foi afetado e qual a necessidade de uma terapia medicamentosa depois. Né? Então, assim, há uma inversão nisso, né? O biológico, ele tomou uma importância muito maior e ele ficou muito maior do que a importância que deveria ser dada aos processos psíquicos. Muito bem. Sandra, você toca, né, na questão do corpo e também a gente pode olhar sobre a falta de contato que muitas pessoas têm, né, com o próprio corpo, né? E isso acaba sendo um fator limitante aí no desenvolvimento de uma sexualidade saudável, né? Sandra, quais que são as principais dificuldades que as pessoas enfrentam em conhecer o próprio corpo? Como que você percebe e lê tudo isso? Alex, acho que esse é um tema tão lindo, né? Porque nós habitamos no nosso corpo, né? É onde é a nossa... E qual é a intimidade que eu tenho com o meu corpo? Como é que eu entendo o que é que o meu corpo está querendo? Lembrando que esse conhecer o corpo, uma vez que a psique também tem uma parte que é corpórea, se eu conheço o meu corpo, eu também conheço parte da minha psique. Então, assim, é extremamente necessário, mas de uma tremenda dificuldade, esse conhecer o corpo. Porque quando nós falamos em conhecer o corpo, nós pensamos no toque. No toque, eu vou lá, olho no espelho. Se a gente for para a sexualidade, olha, se masturbe, né? Você vai conhecer o seu corpo, se tocando, se masturbando. Isso é um conhecimento de uma parte do corpo que envolve as sensações. Mas isso não quer dizer que eu estou conhecendo o meu corpo, né? Para eu conhecer o meu corpo, eu tenho que parar, eu tenho que ouvi-lo. E quando é que nós paramos? Quando é que nós silenciamos para prestar atenção? O que é que está se passando? O que é que eu estou sentindo no aqui e agora, né? Quais são os afetos, quais são as emoções, quais são as sensações que estão no meu corpo aqui e agora? E para isso,
além disso, porque não dá para ter uma conversa racional com o corpo, e a maneira como nós sabemos nos comunicar, me parece que é muito mais racional, né? E esse aspecto irracional, os outros elementos da comunicação, ficam à mercê. Então, conhecer o corpo implica também conhecer, entrar numa dimensão não racional ou irracional, que é essa dimensão do inconsciente. Porque se nós vamos lá e apenas conhecemos racionalmente, eu ainda não estou conhecendo. Né? Esse pensar, conhecer é apenas um pensamento. Porque eu vou ter que entender qual é a linguagem que o meu corpo está usando. Né? Então, para a gente se conhecer dentro da sexualidade, é necessário, porque a sexualidade, para Jung, ela não é o todo da psique, né? Mas ela é estruturante. A sexualidade é uma parte de extrema importância da nossa personalidade. Então, assim, sendo importante, esse corpo aqui precisa ser entendido e precisa ser conhecido, porque tudo acontece nele. E qual é a linguagem? Tem uma linguagem racional e tem uma linguagem irracional aqui. E o inconsciente a gente já sabe, né? Que ele utiliza de uma linguagem muito mais irracional do que racional. Sem dúvida. Sandra, a gente está falando sobre conhecer o corpo, né? Que muitas pessoas têm dificuldade, mas nós também temos o outro paralelo, né? Que quando se vive o sexo em demasia, em compulsão mesmo, né? Essa manifestação da sexualidade, ela pode ser prejudicial à saúde psíquica? Lex, vamos pensar assim, né? Que o sintoma, todo e qualquer sintoma, nós partimos de uma pressuposição que é um chamado, né? É algo que quer ser visto, é algo que quer ser olhado. Claro que tem a questão biológica, né? E como qualquer máquina, o corpo ele vai desgastando também. Mas vamos compreender também que muito dos sintomas, eles são um chamado para ver o que é que está acontecendo comigo. Então, quando nós partimos para a sexualidade, também não é diferente. Essa compulsão, essas obsessões, né, é uma busca, é uma necessidade. Vamos pensar numa necessidade. Qual é a necessidade? O que é que eu estou buscando obsessivamente e que eu ainda não compreendo o que é? Né? Então, essa busca excessiva pelo prazer, pelo sexo, claro que nós também estamos dizendo aqui de uma personalidade muito instintiva, onde ainda não tem uma reflexão, onde ainda não se tem uma consciência desse mundo interno. Então, assim, existe uma diferença até dos níveis de desenvolvimento. Em qual nível? Tem o nível mais primitivo, que é o nível dessas compulsões aí, onde o sexo é extremamente objetal, né? Descemos um pouquinho até para as filias, que são ali as pedofilias e tudo mais, as perversões. Então, assim, nós temos que pensar numa base onde a grande maioria dos seres humanos estão, é nessa base muito mais instintiva, né? E isso gera a tensão que nós falamos lá no começo, entre a consciência e a inconsciência. E pode ser que essas condições tenham muito a ver com essas tensões de opostos aí, que são tão desconhecidas para nós. Sim. Sandra, a gente também percebe culturalmente que o sexo foi visto e é visto ainda como um tabu em muitas sociedades, né? A própria religião acabou historicamente instaurando aí uma instância de regulação, de controle, né, da própria sexualidade.
E a sexualidade, ela vai se relacionar em inúmeros fatos históricos e tudo mais. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como que a sexualidade, quando ela é vista como tabu ainda, ela interfere numa sexualidade plena? Como que a gente pode observar isso? Lex, então assim, historicamente, né, a igreja acabou utilizando o tabu como um fator de repressão. Então nós temos que entender também que nós temos dois tipos de religião. Nós temos uma religião intrínseca, que é a religiosidade da alma, e nós temos a religião extrínseca. Os povos primitivos, o tabu, ele tinha uma função lá para os povos primitivos. Quando na igreja, na estruturação da igreja aos moldes que nós conhecemos hoje, a igreja parece que utilizou o tabu como uma forma repressora, mas o intuito, ao meu ver, não é esse, tá, Alex? Porque o instinto, ele precisa ser contido de alguma forma. Então, nós temos uma necessidade de conhecer esse instinto. Mas, quando isso não acontece, nós vemos esse instinto dando bailes aí, nós fazendo peripécias nas nossas vidas e alguns estragos, né? Na sexualidade, nós temos as leis, né? Que hoje elas funcionam como, de alguma forma, um regulador. Mas isso é por quê? Porque esse instinto, de algum modo, ele precisa ser contido. Ele tem uma diferença entre contenção e repressão. A repressão é algo estanque, eu estanco algo. Na contenção, aquilo vai gerar uma condição de uma possibilidade de uma transformação, né? O objetivo é promover uma transformação nisso que nós chamamos de instinto. Mas, para isso, o ego precisa suportar a tensão que isso provoca. Né? Então, assim, hoje nós vemos os egos muito fragilizados, com baixa tolerância para frustração. Isso na sexualidade não é diferente. Por quê? Porque o que nós vemos é uma sexualidade sendo vivida de uma forma muito objetal, muito primitiva, apenas no sexo. O sexo, ele tem uma função, né? E viver o sexo apenas como sexo, de forma muito instintiva, isso acaba causando danos gravíssimos para a pessoa, causam verdadeiros estragos, né? Então a gente vê aí guerras, a gente vê brigas, assassinatos, tudo em nome dessa sexualidade, né? Nós vimos isso na história. E o quanto isso ainda não é vivenciado hoje, as guerras não são vistas mais em função de relacionamentos, mas se a gente pega aí na literatura, se a gente vai vendo os estragos, as traições, o que isso não provoca, não provocou. E como isso nós vivemos na história. Então nós vemos isso de forma externa, mas isso também é vivido internamente. Quantos casamentos não são acabados por causa de traição? E traição, para nós hoje, na nossa cultura, ela é compreendida como quando eu vou e tenho um ato sexual com uma outra pessoa. É isso que é entendido a traição, né? Então, do que está se tratando quando nós estamos olhando para tudo isso? Nós estamos olhando para o instinto. Então, de algum modo, a religião extrínseca tentou dar uma
contenção para esse instinto. Só que o que ela fez não foi contenção. O que ela fez foi controle. Quando se tem esse controle sem um entendimento, sem um conhecimento a respeito, parece que esse instinto vaza pelos poros. E daí dá o que a gente vê por aí, né? Porque assim, Lex, nós ainda não sabemos, nós temos um tipo de conhecimento que é o conhecimento teórico, que é disso que nós estamos falando aqui. Olha, tem uma teoria por trás disso tudo. A partir do século XX, alguns autores foram lá querer conhecer sobre isso. Mas tem o conhecimento que é o aprendizado em si, que é quando se junta o conhecimento extrínseco também com as experiências, né? Quando essas duas coisas se juntam, esse conhecimento se faz em mim. Então, como hoje nós não temos uma reflexão, não olhamos, o que é a sexualidade? O que é a sexualidade em mim? Nós não fazemos, não temos material para saber isso, nós não vivemos de uma forma consciente essa sexualidade. Então, de algum modo, até tempos atrás, eu falo que hoje num tamanho muito menor, a igreja foi esse regulador, né? Ela, de algum modo, ela conseguiu fazer esse regulador. Claro que junto a isso vieram grandes problemáticas também. Mas qual é a grande problemática, né? Para mim, é não se tornar um assunto consciente. Eu ainda não tenho uma consciência do que é essa sexualidade em mim. E a religião, ela não promoveu essa consciência. Ela apenas trancafiou o instinto. Opa, trancafia um cachorro numa jaula e deixa ele lá um ano trancafiado e solte ele depois. Quando ele escapa de lá, faz-se misérias, né? Então, na sexualidade, isso não é diferente. E a religião, ela fez isso, né? Ela trancafiou, ela não trouxe à luz da consciência esse instinto. Então, ao meu ver, dentro do que eu tenho estudado, que o meu ver é dentro de um conhecimento que Jung traz e outros autores trazem a respeito do assunto, o caminho é por aí. Muito bem, Sandra, a gente está falando de sexualidade, a gente falou de diversos problemas aí que envolvem a sexualidade, né? Quem está assistindo já pode ter se identificado com mais ou até com outros problemas que a gente ainda não falou, né? Porque são muitos, né, os assuntos e as variáveis que o sexo e a sexualidade envolvem. Agora a pergunta, Sandra... Pode falar. Deixa eu só cortar às vezes, e daí assim, aí eu quero instigar um pouco mais, porque às vezes nós nem sabemos que não sabemos. Às vezes a problemática vem através de uma curiosidade, Lex. Né? Eu não tenho, no ato sexual não tem problema, eu não tenho problema. Na relação sexual não tem problema nenhum. Ok, com o meu corpo aparentemente eu não tenho problema nenhum. Mas e a curiosidade? Quem está aqui assistindo a nossa live? Foi trazido por qual motivo se não é pela curiosidade? E será que essa curiosidade não é um modo do nosso inconsciente também nos chamarmos? Olha, tem uma parte da minha vida que eu ainda não conheço. Não sei como seria viver essa sexualidade plenamente. Eu vivo através do sexo, ok, é uma parte. Mas como viver essa sexualidade plenamente? O que essa sexualidade tem a ver, né? Como você escreveu lá, sexualidade, e essa parte dessa criatividade, o que a sexualidade tem a ver com o amor? Então, é tudo muito misturado. E isso vai nos chamando, né? E como uma curiosidade, como algo que nos instiga. E daí, se o convite, às vezes, não vem através de uma problemática
vem mais sutil, através de uma curiosidade. Muito bem. Sandra, a minha pergunta era exatamente essa. Não, imagina. A minha pergunta é exatamente o que você tocou. É possível viver a sexualidade de maneira plena, né? Esse é um objetivo que a gente pode alcançar? Lex, parece, olha, eu tô falando isso, tô toda arrepiada aqui, tá? Parece que a nossa alma, a nossa psique, ela arruma uma meta, né? Uma meta de uma realização que nós não sabemos qual é. Sendo a sexualidade um dos pilares ou uma das estruturas mais importantes da vida, se eu tenho um desejo, eu não acredito que esse desejo ele não é algo para nos chamar para um caminho, né? Então, assim, na minha experiência, até onde eu caminhei no meu processo, até onde eu caminhei nos meus estudos, né? Parece que tem algo que nos chama nesse sentido, né? E o que seria, e talvez essa é a grande questão, o que seria viver essa sexualidade de forma plena? O que seria para o Lex viver essa sexualidade de forma plena? O que seria para mim viver essa sexualidade de forma plena? Que é então, diferente assim, para cada um, né? Você... Que é diferente. Sem dúvida. Para mim vai se manifestar de uma maneira, para você de outra. Em todas as relações vão se manifestar de infinitas formas, né? Isso. E daí, para isso, nós estamos dizendo assim, olha, a nossa psique, a nossa alma, ela arruma uma meta. Caso a gente permita isso, né? Caso o ego se disponha a isso também, né? E então, nesse sentido, se nós temos, se tem isso, se tem esse desejo, se tem essa curiosidade, né, dentro de nós, é possível que ela arrume a uma plenitude também. Agora, o que seria essa plenitude, que é o que nós vamos deixar com um pontinho de interrogação, porque senão nós teríamos que entrar aí, porque psiquicamente nós vamos até um ponto, né? E depois disso a psicologia não vai mais. Mas parece que nesses diversos níveis que a psique é possível chegar, parece que Eros está em todos, né? Então, assim, quando a gente está falando de uma vivência plena da sexualidade, eu fiquei pensando assim, e o amor, né? Será que a vivência plena dessa, instigando aqui um pouquinho mais, será que a vivência plena dessa sexualidade não tem a ver com o amor também? Que é um dos assuntos que mais permeiam o ser humano, né? Eu acho que mais do que a sexualidade, o amor é algo que nos instiga, porque nós também não sabemos o que é o amor. E a sexualidade e o amor, eles estão intrinsecamente conectados. E por não saber, né, quem são essas forças no nosso inconsciente, no nosso psiquismo, na maioria das vezes somos arrastados por essas forças, não é, Sandra? Perfeito, Lex, perfeito. Não sabendo o que são, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não me relaciono em mim, isso possivelmente me arrasta de alguma forma. Né? Muito bem. E esse arrastar-se pode não ser tão positivo, né? Pode ser arrastar para um processo, mas se o ego não optar por esse processo, né, isso também vai se perdendo e daí a gente pode tender para as patologias. Tá? Sandra, agora tem uma pergunta um tanto pessoal. Eu quero saber quais que foram as suas motivações que levaram você a estudar profundamente o tema da sexualidade. Você poderia falar para nós? Lex, esse assunto, né, ele veio, eu acho que não fui eu que escolhi, assim como eu não escolhi a psicologia analítica, esse foi um assunto que me escolheu, né? Eu me lembro o exato instante, nós estávamos aí no ICTIS Instituto, né?
definindo sobre os temas para a finalização da pós de imaginação ativa, e daí quem tinha pego esse assunto era a Regina, e ela tinha se antecipado a mim, né? E aí, quando, por algum motivo, ela acabou desistindo do assunto, e na hora que ela desistiu, eu falei, eu quero. Então, assim, por quê? Porque algo saltou dentro de mim. Mas o que eu entendo hoje também, né? Eu entendo que esse assunto é um assunto extremamente instigante e é uma das grandes problemáticas da humanidade. Então, assim, e compreender um pouco mais disso também é lançar um pouco mais de luz, né, sobre essa inconsciência, sobre o modo como nós vivemos a sexualidade. E eu acredito que eu tenho um chamado nesse sentido, tanto que eu sou psicóloga e sou psicóloga analítica, né? A psicologia analítica me chamou para isso, para que nós pudéssemos ir desvendando esses aspectos do inconsciente que são tão importantes para a personalidade humana e que muitas vezes é relegado. Fica lá na escuridão e de lá não sai, fica nos aterrorizando, né? Então, eu entendo isso como um chamado, enquanto conhecimento. E daí, como eu disse, às vezes não vem através apenas de um sintoma, vem através da curiosidade, né? E a sexualidade, ela sempre me chamou, então não é de agora, né? Ela sempre me chamou muito a atenção. E daí eu fui me instigando com isso e atendendo a esse pedido. Muito bem. Sandra, a gente já conversou em outras oportunidades, né, sobre esse tema, a gente já fez também outra live sobre isso. A sexualidade é um tema que te trouxe um profundo conhecimento, né, e que transformou a sua vida, né, portanto que a gente já pôde conversar. Conta para nós o que você pôde aprender nesse processo e como que essas tuas experiências facilitaram você consolidar esse tema que é muito difícil ser olhado. Lex, eu falo que é um processo, né? Nós trabalhamos com a técnica da imaginação ativa, que é uma técnica extremamente eficaz. A imaginação ativa é uma das grandes, eu acho que é a grande técnica que nós, psicólogos e guianos, temos a dispor para ter um contato com esse inconsciente. Então, na minha vida, né, eu vim de uma formação religiosa muito castradora, né, onde não se podia, né, o sexo, a sexualidade não era falada, não era vivenciada. E isso veio se manifestando muito em sonhos, Lex. E isso causa uma perturbação muito grande. E com isso, né, isso também me causava uma curiosidade. E esse foi o processo, por isso que eu disse na sua pergunta anterior, né, claro que tem as questões, as minhas questões que foram sendo analisadas, e que foram sendo validadas através da análise e através do conhecimento teórico. Então, teve essas duas instâncias, porque, assim, muitas vezes nós temos a experiência, nós vamos lá para a análise, há, de algum modo, um conhecimento a respeito do que está se passando comigo, mas eu também preciso, para o processo de individuação, né, que Jung traz aí, né, como um processo de tornar-se né, com esse inconsciente. Então, nesse processo, faz-se necessário também a aquisição do que é isso, tá? Eu fui lá e veio uma imagem, num sonho veio uma imagem. Nós entendemos, eu entendo isso como um aspecto pessoal meu,
Mas e no aspecto coletivo? O que isso está tentando dizer de mim também? Então, assim, nós não podemos olhar para o nosso processo, nós temos que olhar para o nosso processo do aspecto coletivo. E nisso, o conhecimento teórico também se faz necessário. Então, eu fui caminhando por aí e eu fui validando. Essa é a palavra. Então, os meus conhecimentos que eu fui adquirindo em livros, ao longo desse tempo que eu venho estudando esse assunto, eu também vim validando isso em mim. E essa validação é que compõe todo esse processo do que a gente denomina aí de processo de individuação e que muitos chamam de processo de autoconhecimento também. Né? Não dá para usar muito a fala de autoconhecimento. Seria mais um processo de individuação. Então, tem uma validação desse conhecimento. E isso faz-se necessário também. Faz-se necessário, também falar sobre isso. Pera, o que está acontecendo comigo? Onde que eu estou no meu processo? Né? E daí foram assim, estudos, cursos, tudo isso foi compondo para que eu chegasse com esse conhecimento que eu estou hoje, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Muito bem. Sandra, né, percebe-se que num caminho como esse há muita determinação, há muito empenho, há muita coragem, né? Esse caminho não é fácil, né? É um chamado difícil e a gente também tem um chamado hoje para as pessoas que se identificaram com esse curso, que se identificaram, né, com essa conversa aqui que a gente trouxe, se identificaram com os inúmeros problemas que enfrentamos na sexualidade, né? A Sandra citou sobre o corpo, mas existem outras centenas, né, Sandra, de meandros ali que envolvem essa sexualidade. E então, para falar mais sobre esse assunto, a Sandra, ela preparou um curso incrível falando sobre a sexualidade, né? No próprio nome aqui que nós temos, sexualidade, do instinto à força criativa. Sandra, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho do que você vai abordar nesse curso e depois eu vou trazer também as outras informações aqui para quem se sente chamado. Né? A gente, se você tem, né, uma curiosidade, mas nós queremos aquelas pessoas que se sentem chamadas para estudar esse tema, né? Queremos as pessoas que vão se empenhar, porque não é só a informação como a Sandra trouxe, é necessário você se disponibilizar para esse processo também. Então, nós queremos lhe convidar para esse curso. Sandra, fala para nós um pouquinho do que você vai tratar então nesse curso. Olha, Alex, eu estou preparando ainda esse curso com muito carinho, né? Então, assim, o chamado, eu só quero abrir uma aspas aqui, esse chamado, ele vem às vezes como uma curiosidade, como eu disse lá atrás, uma pergunta, olha, poderia ser melhor, uma dúvida, né? Então, adentrar nesse mundo da sexualidade, como você diz, requer coragem, né? Como requer coragem se conhecer, esse processo de autoconhecimento. Então, para tudo que nós vamos fazer, de algum modo, né, requer coragem, requer coragem nossa estar aqui fazendo essa live, né? Então, o que eu vim pensando a respeito do curso? O curso, ele traz informações, ele é informativo. Então, nós trazemos a parte teórica para falar até um pouco da história, né, um pouco de Freud, que Freud foi um dos precursores aí a trazer esse assunto à tona. Então, nós trazemos uma historicidade e teoria também a respeito. Mas acho que o mais importante no curso é a troca de experiência. Compreender como são as minhas experiências em relação à minha sexualidade. Onde está contida, como é que eu estou vivenciando a minha sexualidade?
Acho que esse é o ponto primordial. E é isso que eu quero promover nesse curso. Que as pessoas que participarem desse curso saiam de lá com uma consciência maior a respeito de como ela está vivenciando a sexualidade dela, como ela está, e contribuir para uma melhoria nesse aspecto também. É muito interessante observar, né, Sandra, que é mais do que uma receita. É a pessoa conhecer o que é dela, o que diz do psiquismo, do eu dela, né? Isso é muito importante. Isso, Lex. Isso. Então, nesse sentido, o curso ele é informativo e formativo. Então, nós trazemos essas duas instâncias, né? Que é isso que vai compondo, né, um curso que a gente fala assim, ele é teórico e traz uma troca de experiência, traz uma entrada para esse mundo do inconsciente também, né? E até para tentar identificar ali, olha, como está a minha vida? Eu estou na graça ou eu ainda não estou na graça? Alguns estão na desgraça, alguns estão na sem a graça, né? Onde que eu estou? A minha vida está sem graça. Opa, se está sem graça, está sem a graça. E o que a sexualidade tem a ver com isso também? Né? Sem dúvida, então é isso que nós vamos trazer no curso. Um curso instigante aí que te convida a olhar para dentro, né, Sandra? E que requer muita coragem, né? Então fica aí esse convite. Eu vou compartilhar para todos os corajosos, Lex. Isso aí. Vamos ver quantos corajosos vão vir. E a coragem marcou a nossa live, né, Sandra? A gente tentou, não deu certo, depois testou de novo, deu certo, na hora lá não deu, e a gente se refez ali, né, enfim, e a live saiu, né, agora diferente por gravação, mas foi. Então, a sexualidade fala também dessa energia que está o tempo inteiro se renovando, né, Sandra? Sandra, eu vou ler aqui a programação para quem está com muito interesse também possa saber mais sobre o curso. Então, qual que é o objetivo do curso? Sexualidade do instinto à força criativa com Sandra Regina Almeida. A Sandra, eu já falei, né, é graduada em Psicologia, em Administração pelo Unicesumar, é candidata analista pelo Instituto Jungiano do Paraná, IJPR, AJB, é pós-graduada em Counseling pelo IATS, Curitiba, é pós-graduada em Formação da Personalidade pela Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung pelo ICTIS e também pós-graduada em Imaginação Ativa pelo ICTIS Instituto. Esse curso acontecerá em 4 sábados, das 13h30 às 18h30, no dia 15, 29 de maio e 5 e 19 de junho. Depois vocês vão ver aqui na descrição do vídeo todas as informações. Esse curso acontece via Zoom e o objetivo do curso é apresentar os aspectos teóricos junguianos sobre a sexualidade, lançar um olhar acerca dos modos e das diferentes manifestações dos aspectos instintivos e a sua importância no processo de individuação e também diferenciar os aspectos instintivos da sexualidade para precisar com clareza a sua função psíquica. Sandra, é imperdível esse curso, hein? Imperdível! É imperdível! Imperdível mesmo. Para programação, o que nós temos aqui? Nós temos 4 encontros, como eu falei, e no primeiro encontro o tema é sexo, sexualidade, instinto e saber. O encontro 2, libido e instinto. O encontro 3, sexualidade no homem e na mulher. E o 4º encontro, sexo e transcendência. Sandra, que currículo, né, que você já tem e que proposta que você trouxe, né? Que programação incrível que trata a sexualidade, faz diferença entre diversos conceitos e traz muito conhecimento, né? Isso, Alex, porque assim, quando a minha dificuldade, quando eu fui escrever o artigo, foi encontrar material teórico. O Jung, ele fala sobre a sexualidade, mas está lá
bem disperso nas obras. Nós não encontramos um compêndio que fala sobre isso, né? Então, essa é uma oportunidade, e os outros artigos, autores, poucos junguianos falam diretamente sobre a sexualidade. Então, quando eu trouxe esse artigo, essa proposta, né, para o curso, não para o artigo, a proposta para o curso, eu trouxe também baseado, tá? Se fosse eu, o que eu gostaria de saber? Porque tem diferença da sexualidade do homem e da mulher, esses conceitos que vão se sobrepondo, o que é energia psíquica, instinto, libido, tudo isso é tudo muito... são diferentes modos, diferentes expressões, talvez, de uma mesma coisa, mas que precisa ser compreendido para compreender como é que isso está em mim, né? Então, eu montei tudo isso com muito carinho e espero cada um de vocês lá, né? Estou esperando, o curso vai ser um sucesso, com certeza, né? E por quê? Porque, assim, isso também faz parte do nosso conhecimento, faz parte do conhecimento dessa estrutura de quem eu sou. E esse curso, ele vem auxiliar nesse processo. Sem dúvida. Então, e você que está em casa, quanto que você está comprometido em entender a sua sexualidade, entender o seu psiquismo? Para fazer as inscrições, você entra aqui na descrição desse vídeo, tem um link que vai direto para o WhatsApp, você clica lá, né, demonstra o seu interesse em participar, pede para receber todas as informações e aí você recebe, né, o cronograma do curso, o objetivo, a apresentação, recebe todo o material para participar conosco, né, Sandra? E as vagas, elas são limitadas, né, Sandra? A gente tem um número de vagas e também o nosso prazo de inscrição é até o dia 15 de abril de 2021, né? Para quem for ver esse vídeo depois, não vai participar, mas a 15 de abril de 2021. Então, temos poucos dias, a inscrição via WhatsApp. Entra aqui na descrição desse vídeo, você tem o link direto, clica e já garante a sua inscrição, porque olha, Sandra, esse assunto e esse curso aí, ele vai... É um curso que a gente já há muito tempo já fala de ter aqui no ICTS, né, Sandra? E agora... Isso. Enfim, ele chegou com muita dificuldade, essa energia travada, hein? Travada. Pois é, né, Léo? Mas a gente vem com tudo aí e com certeza também se reúne a energia das pessoas que estão assistindo essa live. Se você assistiu até aqui, parabéns, já é um tempão que a gente já está online, né? Trazendo esse conteúdo. E se você tem interesse em participar, se sente chamado, se sente instigado, curioso, a descobrir mais da própria personalidade através da sua sexualidade, se inscreve, garante a sua vaga e a gente se vê no curso, não é, Sandra? Sandra, as suas palavras finais aí para quem nos acompanhou até agora, para quem tentou a primeira vez assistir ao vivo no Instagram e não conseguiu, tentou a segunda e não conseguiu, que tá aqui até o fim. Sandra, traz a sua mensagem aí final para os nossos queridos alunos. Acho que vale um pedido de desculpas, né? Porque, assim, recebi muitas mensagens aqui, olha, eu estava lá, que pena. Então, assim, claro que a tecnologia, às vezes, ela nos deixa na mão também. E de certa forma, esse é um assunto, né, que trava mesmo. Né, trava, quando a gente fala energia psíquica está travada, tem-se um sintoma, pode se desenvolver um sintoma ali, né? Então, vamos destravar essa energia e para isso o conhecimento é primordial. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam até agora, é uma delícia estar falando sobre esse assunto. E se nos permitisse ir aqui, entraríamos noite adentro, né, Lex? Sem dúvida. Então, assim, eu quero agradecer a paciência e a disponibilidade de cada um. E, assim, qualquer dúvida também, eu vou pedir para o Lex deixar
os meus contatos à disposição. Pode passar, Sandra, pode passar o seu contato aí para o pessoal que tem alguma dúvida. O meu contato é 44999543900. Esse é meu telefone, é meu WhatsApp. Então, assim, qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar mensagens. A respeito do curso, eu estou preparando com muito carinho tudo para que a gente possa ficar essas 20 horas estudando juntos. Eu também vou aprender muito com vocês, né? E espero ver cada um de vocês lá. O convite está em pé. Tá, muito bem. Então, se você acredita que conhecimento, que aprender mais sobre sexualidade e psicologia pode transformar a sua vida, se inscreva agora. Entre aqui na descrição do vídeo, clica no link, se inscreve, garanta sua vaga e seja muito bem-vindo a esse curso imperdível. Sandra, gratidão pela tua presença, gratidão pelo conhecimento aí que você compartilha com tanto carinho, com tanto amor, e nos vemos no curso. Até mais! Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais a todos.